É o advogado criminalista e professor titular de Direito Penal do CEUB, Bruno Bonicori. Oi, doutor Bruno, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês aqui no Metrópolis, uma grande honra. Prazer é todo nosso. A gente estava contando aqui toda a parte prática de como é que funciona esse julgamento, estávamos relembrando aí o julgamento do Núcleo 1, dessa questão da suposta trama do golpe, mas eu queria saber de você um pouco mais sobre toda a parte jurídica e também um pouco de opinião sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje temos o julgamento aí do Núcleo 2, da suposta trama do golpe, o julgamento que inclusive foi antecipado pelo ministro Cristiano Zanin, se eu não me engano ele seria na semana que vem, foi um pouco antecipado. E uma pergunta para você é: você consegue, doutor, ver que há uma clara vontade do Supremo Tribunal Federal de antecipar tudo que puder e acelerar esse julgamento da trama do golpe? Pois bem, Neila, primeiro momento é preciso que a gente diga que é um caso muito sensível do ponto de vista político. E o que a gente espera da Suprema Corte é justamente um distanciamento jurídico técnico para julgar o caso. Isso é muito importante. Esses influxos políticos, seja de um lado, seja do outro, eles não podem influenciar o julgamento do STF, que deve ser técnico, deve ser jurídico. Primeiramente, o que a gente tem hoje sendo julgado? Nós temos o núcleo 2, nós temos 6 pessoas ali denunciados, é importante que se diga que ainda não são réus, entre eles assessores da presidência, militares, coronel, general, temos também indivíduos denunciados que ocupavam cargo de delegado da Polícia Federal, então a gente tem esse núcleo 2. O que é o momento hoje? O momento de decidir pelo recebimento da denúncia. Nós tivemos um inquérito, uma investigação preliminar que foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e esse é o momento do 395, 396 do Código de Processo Penal, de avaliar se há indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a receber a denúncia, e também se não há vícios processuais. A gente vê que as defesas, na manhã de hoje, suscitaram diversos vícios processuais, entre eles o vício de competência, uma discussão muito importante, não é trivial, é algo bastante importante, grave, que está sendo discutido, se é o Supremo responsável, competente para julgar o 8 de janeiro, e esse núcleo do 8 de janeiro, se deve ser um julgamento conduzido, de fato, pela primeira turma, ou se isso deveria ser conduzido pelo plenário. Muitas defesas suscitaram também a ausência de acesso. É uma argumentação grave. Se as defesas não tiveram, de fato, acesso a todo o material, isso é passível de ser anulado, de acordo com a súmula 24 do próprio, súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, são teses importantes. A tese da suspeição também é algo que está se discutindo muito. Se seria o ministro Alexandre, ministro Zanin, ministro Dino, principalmente o ministro Alexandre, isento para julgar o caso. E aí as defesas estão arguindo a suspeição, justamente porque o ministro Alexandre conduziu o inquérito policial, a investigação preliminar, e haveria aí uma circularidade, que é ele que vai estar como relator também julgando. Então e também ele foi alvo, ele era alvo ali, impactado pela operação ali que foi feita por Punhal Verde e Amarelo. Então, assim, são teses importantes, e o que a gente espera é uma isenção do Supremo. Agora, Neila, você me pergunta sobre a velocidade. De fato, não é comum essa velocidade. Isso, na nossa experiência, ações penais, inquéritos policiais tocados, originais pelo Supremo, e as consequentes ações penais, elas não costumam ter uma celeridade tão grande no julgamento. Bom, todos esses argumentos que você citou aí anteriormente foram argumentos utilizados pela defesa
do Núcleo 1, principalmente a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeição, a questão de ser julgado na primeira turma e não no plenário do Supremo Tribunal Federal e todos os outros que você citou. Na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal vem passando dos limites ou isso é comum, está de fato dentro da Constituição? Tudo que o Supremo vem fazendo está correto, ou seja, está dentro da lei, mas podemos dizer que não havia precedentes deste tipo no Supremo Tribunal Federal anteriormente. Ou não, está tudo certo, o julgamento que segue, isso já aconteceu outras vezes. Não, de fato não. Assim, são precedentes que estão sendo criados. De fato, a gente está num terreno em que o Supremo foi atacado, o Supremo conduziu o inquérito, o Supremo está julgando e, sobretudo, o mesmo relator. Isso não é algo comum, isso aqui é uma circularidade que, do ponto de vista jurídico-criminal e processual, não é saudável do ponto de vista do sistema acusatório. O ideal é uma autoridade policial toca o inquérito é conduzido, ou quando tem foro por prerrogativa, é conduzido por determinado ministro, julgado por outro. Isso é saudável do ponto de vista acusatório. Então, obviamente, a gente não está falando normalmente de ministros que são também espécie de vítima nesses processos também. O ministro Alexandre, no caso, foi impactado, havia um conluio de atentar contra a sua própria integridade. Então, isso a gente tem algo aqui, de fato, diferente. Com relação à competência, isso está sendo muito discutido. A gente tem o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que puxa a competência do Supremo quando os crimes acontecem nas dependências do próprio tribunal. E isso veio puxando a competência dos casos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E também tem a discussão sobre o foro por prerrogativa de função, que essas autoridades, o próprio ex-presidente Bolsonaro, não gozaria mais do foro prerrogativa de função. No meu modo de ver, o ministro Fux trouxe uma questão muito importante. O regimento interno do Supremo ele foi alterado em 2023 para a turma passar a ser competente para julgar ações originárias em inquéritos. Mas essa alteração, nesse caso, a minha opinião é que não me parece bem-vinda. Me parece que o ideal, num caso dessa magnitude, seria, de fato, o plenário julgar esse caso, todos os ministros, ou seja, um caso julgado que deveria ser julgado pelo plenário da corte e não pela primeira turma. E com relação também à suspeição, me parece razoável também essa argumentação, principalmente com relação ao ministro Alexandre de Moraes, que, tecnicamente, processualmente, por ele ter conduzido o inquérito, por ele ter conduzido a investigação preliminar e também por ter sido expressamente alvo da trama que está sendo julgada. A gente pode dizer, doutor Bruno, que o STF está ultrapassando os seus limites constitucionais? Eu falo isso também muito porque a Câmara dos Deputados, o Legislativo, vem questionando o papel e as competências do Legislativo e do Judiciário, que elas andam ali se misturando. Agora a gente vê a questão de cassação de deputados, a cassação da deputada Carla Zambelli, que foi determinada pela Suprema Corte, talvez tenha algum recurso aí da cassação do deputado Glauber que possa chegar também ao Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares não querem tocar nesse assunto com medo de que se torne um precedente e que o Supremo Tribunal Federal comece a referendar as decisões da Câmara e do Senado. O senhor vê que, nesse momento, existe, sim, uma exacerbação do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, nas suas competências? Eu não usaria uma expressão tão forte de que o Supremo está passando por cima da Constituição. O julgamento segue o rito natural. As leis do processo penal estão sendo respeitadas. Nesse momento, nós temos essa análise sobre o recebimento ou não da denúncia, mas a questão da competência, por exemplo, da suspeição,
de fato, parece que existe uma vontade política do Supremo de não abrir mão disso. Isso me parece que esse influxo político e até uma pessoalização nele. Existem imagens ali do 8 de janeiro que, se a gente pegar, são muito fortes dos ministros chegando, vendo a corte destruída. Então isso passa também, somos humanos, então isso traz também um aspecto de pessoalização. Então acho que me parece que seria saudável um distanciamento maior e até, em algum caso, sim, um reconhecimento de suspeição, de perda de imparcialidade. E, como eu disse, no limite, um caso desse tamanho, ainda que tenha havido uma mudança regimental, as exceções existem, e já existiram muitas vezes no Supremo Tribunal Federal, me parece que seria muito mais saudável do ponto de vista jurídico e até como resposta à sociedade, que as decisões, ainda que no início do processo agora já, mas que isso fosse deslocado de fato para o plenário, que isso fosse julgado pelo pleno e não apenas pela primeira turma. Porque, falando em suspeição, o próprio ministro Alexandre de Moraes, hoje, no julgamento de hoje, falou mais uma vez sobre esse assunto. Pediu que não se questionassem mais a competência dele para julgar o caso, que ele já explicou isso mais de 1000 vezes, mas que ele faria questão de explicar isso mais uma vez. Mas digamos que é incomum, né, doutora? A gente vê, sim, os ministros do Supremo Tribunal Federal se isentando de julgamentos como esse, certo? Não, assim, se eximir de julgar, ele não pode. E as defesas estão no seu papel de arguir, de suscitar. Isso elas podem fazer. Todos os núcleos podem vir e trazer essas teses, e aí sim eles têm o dever de prestar essa jurisdição, ainda que venham a negar. Hoje de manhã essas teses foram muito exploradas. Na parte da tarde, me parece, as teses mais de mérito, da existência de fato de indícios de autoria e materialidade vão ser apreciados. E é importante que se diga, Nele, que a gente está no começo. Essas 6 pessoas, no começo do processo, esses 6 denunciados de hoje, eles ainda não são réus, eles vão passar a ser réus justamente a partir do recebimento da denúncia. É o recebimento da denúncia que marca o início propriamente do processo penal. Até então a gente tem a investigação, uma fase pessoal, e essa fase intermediária agora em que foi oferecida a denúncia e o tribunal está entendendo se vai recebê-la ou não. E vai se discutir também se os crimes que são imputados, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, destituição do governo legitimamente posto, dano patrimonial, dano ao patrimônio da União, dano ao patrimônio tombado, organização criminosa. Essas são as imputações. E hoje vai ser analisado se existem indícios mínimos de autoria e materialidade para receber a denúncia. E aí o processo vai começar e a tendência é que ele continue agora na primeira turma. Interessante, doutor Bruno, que a maior crítica, falando sobre dosimetria de penas, eu me lembro isso já tem bastante tempo, em que se fala sobre a dosimetria de penas nesse caso do 8 de janeiro, em que o Supremo Tribunal Federal teria feito um pacotão ali de penas para as pessoas. O senhor acredita que também foi irregular e que não foi proporcional, não foram proporcionais às penas julgadas a cada uma das pessoas que estavam ali no 8 de janeiro? Pois é, Nélia, esse é um ponto muito importante com relação à dosimetria da pena. Primeiro que a dosimetria da pena, ela vai vir na sentença. A sentença, o fim do processo penal, é o momento em que o juiz, ou nesse caso o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, vai dosar a pena. Existe um momento de se analisar se houveram os crimes imputados e um segundo momento para dosar a pena. O que é muito importante com relação à dosimetria da pena? Você falou muito bem, né? Existe uma tendência de se colocar num pacote. Tecnicamente, um dos principais pontos da dosimetria da pena é justamente a individualização da conduta. Então, o que fez cada pessoa? Mesmo as pessoas que estavam ali presentes no dia, nos fatos do 8 de janeiro. Que a pessoa, exatamente aquela pessoa fez, qual crime ela cometeu. Existem
pessoas ali que me parece não ser possível falar, por exemplo, num crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou de destituição do governo legitimamente posto. É preciso que tenha havido dolo, vontade daquelas pessoas. Na minha opinião, muitas daquelas pessoas cometeram dano. Dano ao patrimônio da União, dano ao patrimônio tombado, mas é preciso ver, de fato, se havia a vontade daquela pessoa específica e a possibilidade para ser imputada por esses crimes mais graves. E aí as penas, algumas penas foram, de fato, muito altas. Penas que a gente está acostumado a ver em homicídio, por exemplo, em crimes mais graves. A pessoa ali, às vezes, uma senhora que trabalhava numa escola e acabou vindo. É preciso se analisar caso a caso. E a pessoa que, de fato, por exemplo, o núcleo de hoje são situações muito mais graves, pessoas que tinham cargos, que tinham posições, de fato, têm que ser processadas e julgadas. Mas é muito importante essa individualização da pena, essa questão da absorção dos crimes também. Então, quando um crime é meio para o outro, às vezes existem casos em que foram imputados diversos tipos penais, abolição, destituição, dano. Então, é preciso também se atentar a isso. Quais são, de fato, os tipos penais que devem incidir. E aí, na dosimetria, essa individualização é muito importante. E eu acredito que, em alguns casos, tiveram penas desproporcionais. Não que eu acredite que não deveriam ser julgados, condenados, eventualmente. Perdemos o contato com o Dr. Bruno? Perdemos? Em alguns casos, as penas... Pronto, retomamos o contato, doutor. Agora sim. Então, de fato, em alguns casos, eu dizia, as penas ficaram bastante altas, sim. Penas não usuais para crimes de dano, por exemplo, até contra o patrimônio da União. Então, em alguns casos, sim, as penas ficaram bastante altas. O que eu dizia é isso, que é muito importante a individualização das condutas. Existem pessoas que ocupavam cargos, tinham, de fato, uma possibilidade muito maior de ação do que outras. Então, a individualização das condutas, para mim, é a palavra de ordem com relação à dosimetria, né? Especificamente com relação à dosimetria. O senhor, doutor, usou uma palavra, um termo ótimo, que é não usual. Talvez seja o termo que melhor se encaixe em toda essa questão do julgamento do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. Não usual na forma de julgar, não usual pelos procedimentos do STF que não eram utilizados e não usual por conta da dosimetria das penas. Doutor Bruno, obrigada, viu? Obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Boletim. É um grande prazer, um bom trabalho para vocês. Boa tarde. Obrigada, até mais.